Bom, gente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que também é o presidente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, decidiu ontem suspender a aplicação do juiz de garantias prevista na lei anticrime. Esse modelo de juiz deveria entrar em vigor no próximo dia 23, mas essa suspensão da eficácia da lei agora será para 180 dias, ou seja, 6 meses. A decisão é liminar, já está valendo, mas ainda vai ser analisada pelo plenário do Supremo até o final de fevereiro. Um grupo de trabalho que estuda o tema lá no CNJ vai apresentar também sugestões até o final de fevereiro para que essa discussão seja ampliada. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Bom dia, presidente. Bom dia, Nádia. E o senhor já havia dito que, administrativamente, o próprio ministro Toffoli ontem também disse que era mais uma questão de gestão e administração dos tribunais para se organizar para a implementação do juiz de garantias. O prazo realmente estava muito curto, porque era só de 30 dias, começando já dia 23. Com essa ampliação de 6 meses, o TJ do Piauí terá condições de fazer as adequações? É verdade. Na realidade, Nádia, a decisão de ontem do ministro Dias Toffoli foi muito importante, porque ele reconheceu que essa lei é constitucional. Porque tem 3 ações que tramitavam no Supremo Tribunal, ação declaratória de inconstitucionalidade, e ontem, claramente, em sede liminar, o ministro Dias Toffoli disse: essa lei é constitucional porque ela é aplicada em vários países democráticos, principalmente na Alemanha, no Chile, na Argentina e em Portugal. É uma garantia do acusado. Essa lei, o Instituto do Juiz de Garantia, visa assegurar a imparcialidade, o princípio do contraditório e da ampla defesa que estão previstos na Constituição Federal. Agora sim, esse prazo de 6 meses foi um fôlego aos tribunais de justiça para se adaptarem à aplicação na prática mesmo dessa nova lei. Desembargador, esse prazo de 6 meses vai levar para julho, mas os tribunais não mudam muito as estruturas nem o orçamento nesse período. Não seria só adiar um pouco o problema? Aliás, só para complementar aqui a pergunta do Fenelon, desembargador, ele até chegou a dizer que não é nem questão de orçamento, é questão mesmo de se organizar administrativamente, né? Não, mas alguns estados, sim, é questão de orçamento. Por exemplo... É o caso do Piauí? Porque, olha, o Piauí, por exemplo, nós temos 70% das comarcas do estado do Piauí que possuem apenas um juiz. Então, a grande dificuldade para implementarmos na prática o Instituto do Juiz da Garantia é porque nós temos 70% de juízes. E o juiz de uma comarca vizinha é que substitui o outro, né? E agora isso também parece que ele não concorda muito com isso, né? Com essa substituição, tirar uma comarca que tem só um juiz para atender a mais comarcas. Não, a decisão dentro do juiz de garantia. Na decisão de ontem ficou bem claro o seguinte, só para recordar, para rememorar. Primeiro, ele disse claramente que não se aplica a figura do juiz de garantias na Lei Maria da Penha. Então, nós temos uma vara aqui em Teresina, especificamente na Maria da Penha. Por quê? Porque são medidas urgentes, medidas protetivas da mulher. Nós temos que acabar com essa cultura de violência contra a mulher e requer medidas urgentíssimas. Também não se aplicará essa nova figura nos processos que tramitam nos tribunais de justiça, nem no STJ, nem no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque lá os processos criminais são julgados por um colegiado, não é o único juiz. Como eu disse, a intenção da implantação do juiz de garantias é assegurar, sobretudo, a imparcialidade, né? Essa questão foi até discutida na MB, que a atual presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Renata Gil, ela disse: quer dizer que os juízes não eram imparciais? Antigamente, sim. O juiz é concursado, é um princípio da imparcialidade, mas que psicologicamente ele ficaria envolvido. Então, o juiz que participa de uma investigação criminal, o juiz que decreta a prisão preventiva, o juiz que quebra o sigilo telefônico seu, o sigilo bancário, seria melhor que outro juiz julgasse o processo para evitar essa contaminação psicológica. Evidentemente que nós temos juízes que vêm cumprindo na prática. E, como eu disse, aqui em Teresina já funciona muito bem a central de inquérito, que é uma espécie de juiz de garantias. Apenas 7 estados do Brasil temos centrais de inquérito que funcionam como um juiz de garantias. E aqui funciona muito bem na capital. A nossa dificuldade, realmente, Nádia, é naquelas cidades que tem apenas um juiz. A decisão de ontem é de que não seria ideal na cidade onde tivesse apenas um juiz, que tivesse um rodízio de juiz de garantias. Para quê? Para assegurar outro princípio, que é o princípio do juiz natural. Então, uma cidade de Juboésia tem um juiz de garantias e um juiz titular para julgar o processo. Há 10 anos, o CNJ fez um relatório dizendo que nós não tínhamos as condições no Brasil para implementar o juiz de garantias. O que é que mudou? O Brasil é um país continental. Então, há 10 anos atrás, realmente, o próprio Conselho
Nacional de Justiça já se manifestou de que era inviável a aplicação desse novo instituto. Mas hoje nós estamos vivendo a era da modernidade, a era do processo judicial eletrônico. Pode muito bem, por exemplo, um juiz da cidade lá de Jubués, do sul do Piauí, se tivesse uma central de inquérito, por exemplo, em Floriano, ele pode muito bem, o delegado de polícia, pedir eletronicamente a prisão preventiva sem o juiz se deslocar até a cidade. Então, hoje, com o processo judicial eletrônico, ficou mais fácil a implantação da figura do juiz de garantias. Só que nós temos outro problema. Os processos cíveis aqui do estado do Piauí, a partir de maio, serão 100% digitais. Mas os processos criminais ainda não são, ainda são processos físicos. Só que o juiz de garantia só será aplicado pela nova lei apenas aos casos novos. Então, evidentemente que os casos novos... Aqueles já em tramitação não, então já continuam como estavam. Continua como estavam. Todos os processos em tramitação, que são muitos aqui na capital, esse não, continua da mesma maneira. Então, por isso que a maior facilidade de aplicação será apenas para os casos novos. E se tiver o processo eletrônico, será mais fácil. Evidentemente que em algumas cidades nós temos que reforçar juízes. Para quê? Porque agora todo processo criminal terá a participação obrigatória de 2 juízes. Um juiz na fase pré-processual, ou seja, do inquérito até a denúncia, e outro para instruir e julgar. O que é instruir o processo? É ouvir as testemunhas, ouvir a vítima, ouvir o acusado e proferir a decisão final. Bom, a gente sabe que ainda poderemos ter algumas alterações, né? Porque esse grupo de trabalho está analisando, o plenário do Supremo está analisando também, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era o grande defensor, né, do juiz, dessa não existência do juiz de garantias do pacote anticrime, queria que tirasse, mas disse que ainda há possibilidades, elogiou o prazo mais esticado, né, Fenelon, mas disse que ainda há possibilidades de se corrigir alguns equívocos cometidos pelos deputados no projeto anticrime. O senhor vê algum equívoco? O ministro Sérgio Moro, ele acha assim, que é desnecessária a figura do juiz de garantia, porque ele acha o seguinte, que o próprio juiz que participou da investigação tem condição de julgar melhor aquele processo. Quer dizer, é outro pensamento a respeito da opinião. O inverso, né? É o inverso. Mas o que nós temos é o seguinte, a partir de agora, essa figura, Nádia, vai fortalecer o Ministério Público. Porque ficou bem claro que agora, depois da Constituição de 88, vigora no Brasil o sistema acusatório. Então, o juiz criminal não pode requerer de ofício nenhuma prova. É o Ministério Público, é o promotor de justiça, é o delegado de polícia que tem que fornecer ao juiz aquelas provas. O juiz tem que ficar inerte para assegurar o quê? A paridade a isonomia entre a acusação e defesa. É o Ministério Público que será fortalecido. Ficou bem claro agora que é o sistema acusatório. E pelo atual sistema, Nádia, era meio misto. O juiz podia, inclusive, em nome de outro princípio, que é o princípio da verdade real, o juiz podia, de ofício, requerer testemunha, mandar ouvir prova. Agora não, ele tem que aguardar que o Ministério Público lhe forneça as provas. Quem tem que produzir prova hoje no processo penal é o delegado de polícia e é o Ministério Público. Bom, nós conversamos aqui com o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Muito obrigada, desembargador, pela entrevista. Muito obrigado. Bom dia. Fenelon, fica aqui um pouquinho mais. Pode? O Joelson deixa? Um prazer.